Irmãos, quem aí está muito feliz com Jesus? Dá um glória a Deus. Que coisa boa. Jesus é lindo, maravilhoso. Amém, meus irmãos? Enquanto eu toco num assunto aqui rapidamente, abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 8. Meus irmãos, nós somos muito gratos com o que Deus está fazendo no nosso meio. Amém? Dá uma olhada aí para você à sua volta. Olha só como é que o nosso lugar está lindo, tão cheio. Amém? E esse é motivo de gratidão. Mas nós chegamos à necessidade do nosso quarto culto. Amém, meus irmãos? Então, nós estaremos agora no mês de abril e maio, nos preparando como igreja para o nosso quarto culto. Glória a Deus. E aí eu preciso que você esteja comigo nesse quarto culto. Amém? E aí eu vou precisar que alguns de vocês façam a transferência do seu título para um outro horário. Quantos aqui já estão há mais de 2 anos em nossa igreja? Levanta essa mão aqui. Pois é, eu estou falando, eu vou pedir muito a você que já está conosco nessa caminhada, para você transferir o seu título para de manhã. Nós precisamos hoje dar uma reduzida dos nossos cultos das 17 e das 19h30. Pela manhã ainda temos algumas vagas, estamos com quase 70% lotado, mas vamos abrir um novo culto pela manhã, um pouquinho mais tarde, para que você possa não acordar tão cedo e estar conosco. Mas nós vamos conversando sobre isso durante esses próximos 2 meses, e nós acreditamos que isso é necessário, porque o Senhor tem nos abençoado, amém? E no final do mês de maio nós vamos apresentar o projeto da construção da nossa igreja, amém? Aleluia! Nós compramos um terreno de 15 mil metros quadrados, mas não coube o nosso projeto. E Deus, na sua sabedoria e na sua graça, também nos deu condição de comprar 50 mil metros quadrados, ali a 900 metros do aeroporto. Então nós estaremos construindo a nossa igreja lá. Se Deus quiser, nos próximos 3 anos, vamos contar daqui a 3 anos, 3 anos e meio, a gente vai estar lá, amém? Então que o Senhor nos abençoe. Mas, enquanto isso, a gente vai fazendo cultos aqui, quantos forem necessários, porque nós vamos agradar a Jesus, permitindo que novas pessoas possam estar conosco, amém? Abra sua Bíblia, Apocalipse capítulo 8. Diz assim a palavra de Deus: quando ele abriu o 7º selo, houve silêncio nos céus cerca de meia hora. Viu 7 anjos que se achavam em pé diante de Deus, e eles foram dados 7 trombetas. Outro anjo, que trazia um incensário de ouro, aproximou-se e ficou em pé junto ao altar. A ele foi dado muito incenso para oferecer com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro diante do trono. E da mão do anjo subiu diante de Deus a fumaça do incenso, com as orações dos santos. Então o anjo pegou o incensário, encheu com fogo do altar e lançou sobre a terra. Houve trovões, vozes, relâmpagos e um terremoto. Nós ainda estamos perplexos com a abertura dos 6 primeiros selos, vendo as suas consequências, tentando entender todos os mistérios desse texto maravilhoso do Apocalipse. Mas nesses 5 versículos, nós aprendemos e descobrimos e temos acesso a uma parte do céu que a gente não conhecia. Existe um depósito no céu. João nos mostra o local onde estão acumuladas toneladas de orações, as orações de todos os santos da história da igreja. Todas as orações feitas nos últimos milênios estão ali. E ao que parece, de todas as coisas boas que a igreja pode fazer, a oração é a que tem mais valor diante de Deus. No céu não tem um arquivo de nossas pregações, nem de nossas canções, mas tem anotado cada uma de nossas orações. Essa cena é uma cena inédita, mas eu precisava que você tentasse imaginar ela comigo. Jesus abre o 7º selo. Antes da primeira trombeta, há um silêncio no céu. Não sabemos o motivo desse silêncio,
falam que é para ouvir as orações, falam porque é um momento solene. O fato é que é uma data importante, é um momento importante, é um horário importante. E nesse momento, um anjo traz as orações junto ao altar de Deus, e essas orações são misturadas com incenso e com fogo. Então elas são lançadas, como uma arma de poder planetário. São lançadas sobre a terra, causando mudanças na terra, causando transformações na terra. E essa cena é muito linda, porque se nós pensarmos, todas as orações feitas em público e em privado, todas as orações feitas pelas igrejas reunidas, ou por cada homem, mulher ou criança no seu secreto, de 2 em 2, orando que seja feita a vontade do céu na terra, como nós acabamos de contar, de igrejas livres, de igrejas perseguidas, de igrejas subterrâneas, de cristãos em conforto ou cristãos em sofrimento, todos um dia oraram, e essas orações estão diante de Deus. Não há registro dessas orações nos arquivos da humanidade, elas não foram escritas, elas não foram gravadas, elas foram pronunciadas, mas não foram registradas. Outras foram feitas em lágrimas, em desespero, em solidão. Outras feitas por cristãos, como em Esmirna, mortas, despedaçadas por leões no Coliseu, enquanto eram devoradas, enquanto eram queimados vivos, nossos irmãos cristãos nas câmaras de gás. Orações de todos os cristãos. Os jornais não falam delas, os meios de comunicação não podem rastreá-las, mas existe um depósito gigante nos céus, que guardou cada uma dessas orações. Há muito o que aprender com esse texto aqui. A primeira é que a visão de João nos convence, e convence qualquer cristão, do potencial de uma oração. O relacionamento com Deus muda as circunstâncias e nos muda. Quando oramos, tocamos esferas que antes não tocávamos, aprendemos o que antes não sabíamos e experimentamos o que antes não sequer tínhamos conhecimento. Quando oramos, somos mudados e mudamos o ambiente. Observe Apocalipse 1, versículo 9 e 10. Eu, João, irmão e companheiro de vocês no sofrimento, no reino e na perseverança em Jesus, estava na ilha de Patmos. Onde João estava? Na ilha de Patmos, na colônia penal de Roma, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Ele estava preso por causa disso. E no versículo 10 assim: no dia do Senhor, no domingo, no nosso caso, achei-me no Espírito, e ouvi atrás de mim uma voz forte como trombeta. Aonde João estava? Na ilha de Patmos, mas em outro momento, ele estava no Espírito. A gente precisa entender isso. João, onde é que você estava? Eu estou numa ilha. Só que não. Eu estou numa ilha, mas também estou com Jesus agora. Veja bem, duas situações diferentes no mesmo lugar. Duas situações diferentes estando no mesmo lugar. E somente a oração é capaz disso. Somente a oração é capaz de gerar essa possibilidade. Onde é que João está? Na ilha de Patmos. Preso, exilado do mundo, com todas as portas fechadas, sem liberdade, impossibilitado de visitar as 7 igrejas, removido da sua família, dos seus amigos, de todos. Mas onde ele está agora? Em espírito. Roma pôde prendê-lo numa ilha, mas não pôde impedi-lo de ter comunhão com Deus. Prender o seu corpo, mas não prender o seu espírito. Ele não consegue sair nadando da ilha, navegando da ilha, mas ele pode se conectar com Jesus Cristo de Nazaré. Ele está em Patmos, mas também está com Deus. Tanto é que Apocalipse capítulo 4, versículo 1 diz que ele tem uma porta aberta nos céus. Então a oração é capaz de nos dar esse poder, de estarmos no mesmo lugar, mas desfrutarmos de outro ambiente. Quantos estão me entendendo? Diga amém. Agora veja a postura de João.
Ele disse que no dia do Senhor, no domingo, ele estava no Espírito, estava orando. O Apocalipse não veio para um homem descuidado, o Apocalipse não veio para um homem que foi pego desprevenido, não, era um homem que queria ouvir Deus, um homem que queria se encontrar com Jesus. Alguém aqui? Ele não era um homem descuidado, ele era um homem que estava atento. João estava numa atitude receptiva, ele estava disponível diante de Deus. E uma das coisas mais belas é que na oração, você não tenta explicar Deus, mas você fala com Deus. Orar é falar com Deus, mas orar também é Deus falar com você. Por isso eu quero que você pare agora e pergunte a você mesmo: você já orou falando com Deus e Deus falando com você? Porque o Evangelho nos dá essa condição. Graças ao sacrifício de Jesus, a gente pode parar de apenas falar sobre Jesus e começar a falar com Jesus. Os rabinos gostavam de falar que a Bíblia é um texto onde Deus se coloca dentro dela. A Bíblia é um texto onde Deus se coloca dentro dela. E toda vez que você encontra Deus dentro da Bíblia, Ele então entra dentro de você. Tanto que naquela história do caminho de Emaús, Lucas capítulo 24, a partir do versículo 13, um pregador estava pregando o evangelho para vários pescadores, e ele começou a citar o caminho de Emaús, e falando que Jesus estava com aquele pessoal, mas aquele pessoal não reconheceu Jesus, aqueles 2 discípulos de Jesus. E Jesus conversando com eles tristes porque Jesus tinha sido crucificado, mas agora Jesus estava ali ressurreto na frente deles, mas eles não conheceram. E então Jesus começava a explicar a palavra de Deus, e o coração deles começava a queimar, e de repente, no momento de comunhão, eles descobriram que era Jesus que estava com ele. E na hora que eles descobriram que era o Jesus da Bíblia que estava falando com eles, Jesus desapareceu. E conta essa história que um dos pescadores perguntou: e para onde foi Jesus? O outro disse assim: ô Senhor, se ele sumiu, é que foi para dentro deles. Toda vez que você encontra Deus na Bíblia, Ele imediatamente vai para dentro de você. Toda vez que você encontra Deus na oração, imediatamente Ele toca você, porque oração é encontro. Oração é falar com Deus. Oração é ter tempo com Deus. E muitas das vezes, porque nós temos tantas coisas para fazer, resolver problemas triviais, tantas respostas para dar para o mundo, e a gente está lá no nosso mundo, exilado na nossa ilha de Pátimos, com tantas questões para resolver, a gente acha que não tem tempo para falar com Deus. Mas a gente precisa seguir o nosso guia espiritual aqui, João. Ele estava na ilha, mas estava em espírito. Ele estava na ilha, mas estava orando. Sabe, vivemos em um mundo barulhento. A nossa alma é barulhenta. As nossas vidas são barulhentas. Então, tem momento que a gente precisa buscar o silêncio para ouvir Deus. E o texto nos conta que houve silêncio nos céus para Deus ouvir e responder às nossas orações. Quando é que vamos silenciar o nosso tempo para estar com Deus? Temos muitas vozes falando conosco, internet, jornais, celular, WhatsApp e tantas outras coisas. O mundo tem uma multidão de barulho em nossos ouvidos, mas raramente tem alguém nos ouvindo. Existe muita gente falando, mas poucos ouvidos para nos ouvir. E são poucos os que ouvem as nossas palavras engasgadas, menos aqueles que ouvem as nossas conversas desconexas por causa do nosso
desespero, da nossa dor. E absolutamente ninguém nessa terra que consegue ouvir os gritos e as lágrimas e os choros secretos do nosso coração. Então, a gente precisa entender que a gente precisa ir para a oração, o lugar onde tem alguém que conhece até os nossos gemidos inexprimíveis, conhece até o choro que a gente não consegue dar frase para ele. Na verdade, uma lágrima diante de Deus é um texto com várias páginas que ele sabe traduzir. Então nós precisamos compreender que Deus está nos chamando para um período, para um lugar de encontro, para a oração. Deus está ouvindo tudo. Há um silêncio no céu. Não há trombetas, apenas silêncio. Não importa o barulho desse mundo, nenhuma palavra feita em oração será perdida no céu. E a gente precisa aprender a ouvir e a conversar com Deus. A gente precisa aprender a descobrir como entrar nesse mundo de Deus, estar nessa conversa, nesse encontro com Deus. Oração precisa ser uma prática natural daqueles que querem ouvir os céus. João estava em Pátimos, mas estava em espírito ouvindo Deus. Quantos aqui me dizem amém? O mundo precisa de uma igreja que ouça Deus, porque o mundo está em pânico, mas precisa de uma igreja que esteja ouvindo o coração de Jesus. Existe um som que só pode ser ouvido quando você está no lugar de oração. Nas últimas férias que nós tiramos, nós fomos com a família para um cruzeiro, e lá nesse cruzeiro teve uma festa, uma grande festa. E nessa festa eu falava assim, gente, como é que eles vão fazer uma festa para tanta gente? Vai ser um barulho terrível. E quando a gente saiu do jantar, eu falei, deixa eu passar lá nessa festa. Nós fomos passar nessa festa. E para cada pessoa que chegava nessa festa, era dada um fone de ouvido, que se você colocasse o botãozinho para um lado, ele ficava verde. Se você botasse o botãozinho para o outro, ele ficava azul. Do lado verde era uma música e tinha um DJ. Do lado azul era uma outra música e tinha outro DJ. Então quando você entrava na festa, era um silêncio. E todo mundo estava. E você achava muito engraçado, por quê? Porque não tinha ninguém. E tinha umas pessoas que gritavam, uhul, essa aí! E aí você ficava olhando aquilo ali e dizia assim, meu Deus, que loucura. Porque era tanto movimento e nenhum barulho. Alguém está me entendendo? Aí eu falei, vou entrar nessa também. Peguei lá, botei o meu fonezinho de ouvido. Quando eu botei lá, eu virei para a chave, pro ladozinho que era verde, era música caribenha. Eu falei, essa não. Aí quando eu virei para o lado azul, era rock. Eu falei, agora sim, né? Aí começamos a ouvir o rock, e aí minha sobrinha também, aí a gente começou ali. Aí sabe o que aconteceu? Minha esposa ficou olhando aquele negócio. Meu Deus, o que esse povo está fazendo? Mas a gente está assim, sabe? Mas o que acontece, meus irmãos? Acontece que quem estava de lá não estava ouvindo, mas quem estava aqui estava tendo uma outra sintonia, tinha uma outra música acontecendo. Deixa eu te falar uma coisa. O mundo está em pânico, mas precisa de uma igreja que ouça uma outra música, e essa igreja precisa estar em paz. Aleluia. Diante do mundo em pânico, precisa de uma igreja sem medo. É isso que está acontecendo em Apocalipse. As 7 igrejas estão sendo perseguidas, e João tem uma revelação dos céus, e ele começa a dizer, ei pessoal, não é do jeito que vocês estão imaginando, uhul! Existe um cordeiro, e ele tem um livro em suas mãos, e ele vai abrir os selos, e vai definir o destino da humanidade. Então a gente precisa ouvir a música do céu. A gente precisa começar a ouvir o que realmente vai dominar a nossa vida. E o interessante é que há muito tempo atrás as pessoas ficavam em volta de um rádio ouvindo as notícias, ouvindo os campeonatos, mas todo mundo estava em volta de um rádio. Hoje,
a gente vive em volta de um celular. Hoje nós somos bombardeados com todo tipo de notícias. É como se nós estivéssemos esperando algo para nos guiar. Deixa eu te falar, é tempo do povo de Deus ir para o lugar secreto e ter um encontro com o Senhor e ficar em volta da palavra de Deus e conversar com Deus. É tempo de nós mudarmos a nossa postura e os nossos ouvidos. Quando a igreja começar a se debruçar na palavra de Deus e gastar tempo com o Senhor, você vai descobrir que a nossa esperança não está nos nossos presidentes, nos nossos tratados internacionais, não está na economia, não está em nada, está no Senhor. E a gente precisa começar a ouvir essa voz. A palavra de Deus diz que finalmente as orações serão respondidas. O anjo pegou um incensário, encheu com fogo no altar e lançou sobre a terra. Não foi demora, não foi procrastinação. A espera que nós tivemos não foi porque Deus estava esquecido, não foi porque Deus é indiferente, não é porque o céu estava com preguiça, não, porque o tempo é o tempo de Deus. E o tempo de Deus é o melhor tempo para a resposta das nossas orações, amém, meus irmãos? Nunca devemos parar de orar, e se já estão orando, nós precisamos redobrar. Por quê? Porque é na oração que a nossa alma acalma. É na oração que nós descobrimos o tempo de Deus. E o nosso coração começa a estar no ritmo do coração de Deus. A gente precisa começar a aprender a transitar entre terra e céu. Pastor, e como é que eu vivo uma vida de oração? Qual é a primeira coisa que eu preciso entender? Uma só coisa, a primeira. Você só precisa de tempo e lugar. Diga comigo, tempo e lugar. Mais nada. Para ser uma pessoa que ora, você só precisa de tempo e lugar. Tempo, não sei onde você vai conseguir, mas é possível. Seja no acordar, seja no dormir, seja no intervalo do almoço. Tempo e lugar, santuário e oração é a única coisa que nós precisamos. Por isso, a mudança em nossa vida só ocorre quando entendermos que crescemos em Deus, quando encontramos tempo e lugar para o encontro. Esse texto me ensina algo extraordinário sobre a oração. A oração não é escapismo místico. Esses dias uma pessoa me apresentou um livro sobre os benefícios da oração. E estavam lá, meditar, acalmar o seu espírito, concatenar as suas ideias. Isso pode até acontecer, mas oração não é escapismo místico. A oração é envolvimento histórico na terra. Quantos me entendem? Diga amém. Quando a gente ora, as coisas acontecem, as coisas mudam. Deus está dizendo que Ele vai pegar as orações, vai misturar isso no incenso, eu não sei nem o que isso significa, e vai misturar com o fogo do altar, e vai lançar sobre a terra. Então a terra vai ter uma transformação. Orar é envolvimento histórico. Todos os clamores, petições, intercessão estão se acumulando nos céus e logo serão lançados na terra. Só que tem uma coisa que eu quero passar para você, que Deus ministrou ao meu coração. Meus irmãos, o que é a verdade? A verdade é uma pessoa, Jesus. Tudo que um pregador prega é verdade? É possível que não. Em Apocalipse, menos certeza a gente pode ter ainda sobre as coisas. E eu quero ser humilde em te dizer o que eu entendi nesse texto. Posso estar errado, mas acredito que é assim hoje. Antes de descer as orações, elas são misturadas com o fogo do altar. O fogo do altar em Apocalipse é o Espírito Santo. Ou seja, as nossas orações sobem com as nossas forças. Qual é a sua força quando você orou? Desespero, choro, temor, medo, angústia. Você estava arrebentado, quebrado? Você estava feliz no conforto? Você estava sendo perseguido, humilhado?
Você estava ajoelhado antes de dormir na sua cama? Não sei, como é que a sua oração subiu? Ela subiu com a sua força. Mas a minha Bíblia me diz que Deus pega a nossa oração, mistura ela com o fogo do altar, com o Espírito Santo e derrama sobre a terra. A oração pode até subir com a minha força, mas desce com a força de Deus. Por isso, oremos. A força de uma oração não está naquele que pede, mas naquele que pode responder. A igreja precisa entender como a oração é preciosa para Jesus. Precisa compreender porque Jesus tanto deseja que oremos. Salmo 141, versículo 2, diz que a nossa oração sobe como perfume diante de Deus. Seja a minha oração como incenso diante de ti. Seja a minha oração como um perfume agradável em tuas narinas. Toda vez que você ora, ora agradando a Deus. Ora lançando um perfume para os céus. Certo que tem algumas orações nossas que são egoístas, que são até antibíblicas. Essas aí não. Mas eu estou falando daquelas orações que agradam o coração de Deus. Spurgeon, ele conta a história de um homem chamado Joseph Elaine. E esse homem, ele sempre acordava, enquanto teve saúde, às 4 da manhã para orar. Tão preciosa para ele era orar antes de fazer qualquer coisa. Mas está escrito sobre a sua história que ele sempre falava para sua esposa, né, que ele ficava aborrecido quando ouvia os ferreiros, os trabalhadores em suas atividades, antes dele elevar a sua voz diante de Deus. E ele deixou escrito, né, a sua mulher escreveu algo que ele falava todas as vezes, que quando ele acordava já tinha alguém trabalhando. Ele dizia assim: como esse ruído me envergonha, o meu Senhor merece mais do que o Senhor deles. Esse homem tinha desejo de acordar cedo e de estar na presença do Senhor, de conversar com o Senhor, de ter um encontro com Ele. Certa vez um velho pastor, falando para um novo pregador: para de espremer seu cérebro para encontrar uma boa pregação, derrame o seu coração no encontro com Deus e ouça a voz dEle. Sabe, oração é encontro, é troca de palavras, é ouvir Deus. E é interessante que se você faz a oração correta e você troca palavras com Deus, no final da oração Deus fica com as suas palavras e você fica com as palavras de Deus. Então nós precisamos ir para o lugar de oração. Mas pastor, eu tenho dificuldade, minha mente não para. Seja bem-vindo. Quando eu digo que vou orar, minha mente demora ainda uns 15 minutos para desacelerar, começar a desacelerar. E você já viu que quando a gente começa a orar, tem todo tipo de interrupção? É só você se propor a orar, uma bomba explode, um carro buzina. Se você tem filho em casa, ele bate na porta, parecendo que o mundo todo vai se acabar, e ele está perguntando: pai, você sabe onde é que está o carregador do celular? Toda vez que você vai orar, você vai ter interrupções, pois transforma essas interrupções em oração. Você está orando, ouviu a batida de um carro: Senhor, salva, cura, cuida desse homem, Senhor, tomara que não tenha um prejuízo muito grande. Sabe, se teu filho entrou uma vez eu estava assim, sabe, aquele momento gostoso de oração, e eu lembro que meu filho Leonardo abriu a porta de uma vez, irmãos, eu não sei em qual céu que eu estava, mas eu caí, aí eu acordei: sei que foi, meu filho? Ele disse: pai, cadê o carregador de celular? Transforma em oração. Senhor, dá uma memória prodigiosa para o meu filho, para ele não esquecer nunca mais esse carregador. Transforme interrupções em oração, transforme distração em oração. Você já viu que quando você começa a orar, na hora que você fala Senhor, você lembra da conta? A conta, 1, 2, você lembra da escola dos meninos, você lembra dos problemas que você tem que resolver. Aí você fala assim: mas pastor, o diabo não me deixa orar. Pois bota o diabo a teu serviço. Toda vez que ele falar uma coisa no seu ouvido, você anota: obrigado, diabo. Aí você anota 1, 2, depois que a lista estiver pronta, fica agora que eu vou orar pela lista agora.
Toda vez que você lembrar de algo, toda vez que você estiver orando e vier anota, irmão. Meu Deus, eu tenho uma responsabilidade, eu tenho aquele compromisso. Anota tudo. Quando a lista terminar, então você vai orar pela lista. Você já tem o quê? Orar. Aleluia. Transforme interrupção em oração. Eu vou te contar uma particularidade sobre o meu tempo de oração. Eu, Ricardo, entendi que quando o assunto é só entre eu e Jesus, contando que só seja apenas entre eu e Ele, eu posso ser totalmente franco com Ele. Quando eu oro diante de Jesus, eu vou sem rodeios. Fale para a pessoa que está do seu lado: Jesus ama uma alma sincera. Meu irmão, Ele ama uma alma sincera. Olha só, vamos dizer assim, que você não está com vontade de orar. Aí você vai para a oração: Senhor, eu estou aqui, eu vim orar, mas não estou com um pingo de vontade de orar. Eu só estou orando para te dizer que eu não quero orar. Eu estou orando para ti, Jesus, para dizer que eu não tenho um pingo de paciência na oração. O senhor está entendendo, Jesus? Jesus, como é que pode uma pessoa que não gosta de orar estar orando, dizendo para ti que não quer orar? Já é uma oração. E olha, você não sabe o poder que tem essa oração. Seja honesto com Jesus. Porque mesmo quando a sinceridade diz respeito à falta de vontade de estar com Ele, Ele a deseja. Seja fiel aos seus pensamentos, aos seus sentimentos. Seja fiel com Deus em suas orações. Fale para Deus o que você está sentindo. Senhor, eu estou orando aqui, mas a minha vontade é de... O senhor sabe, se eu encontrar aquela pessoa, o senhor sabe. Ora, meu irmão, diz o nome da pessoa, diz o que ela fez, para Jesus, não é para outra pessoa não. Porque às vezes a gente quer orar, mas fica conversando com os outros. Mãe, eu estou orando por aquela pessoa, ela fez isso e isso comigo. Não, você não está orando, você está fofocando. Mas diante de Deus, seja sincero. Deixa eu te apresentar alguns homens que foram muito sinceros diante de Deus. O salmista 42, versículo 9 diz assim: direi a Deus minha rocha, por que te esqueceste de mim? Você teria coragem de dizer para você assim: Deus não está com problema de memória? Pois é, o salmista disse: Deus, é isso que eu estou pensando. Eu estou sendo sincero. E Jeremias 4:10: então eu disse: ó soberano do Senhor, como enganaste completamente este povo e a Jerusalém, dizendo: vocês terão paz, quando a espada está em nossa garganta. Você teria coragem de dizer para Deus que Deus te enganou? Mas na Bíblia tem um homem sincero. Até porque, antes de você pensar ou concatenar qualquer palavra na sua cabeça, Deus já sabe o que você pensava, o que você estava pensando e o que você vai pronunciar. Seus sentimentos podem revelar uma verdadeira oração. Amém, meus irmãos? Os seus sentimentos podem revelar uma verdadeira oração. Se ainda não somos fiéis a Deus quando oramos, provavelmente é porque ainda não estamos orando muito. Vamos ser sinceros aqui. O motivo da gente orar pouco é a sensação de que a gente em Deus, num quarto, é pouca gente. O motivo da gente orar pouco é porque você acha que produz mais contando isso para várias pessoas, ouvindo muita gente, do que ficar tempo com Deus. No fundo, nós não entendemos a oração. E essa não é expressão fácil de dizer. No fundo, eu acho que muitos acham a oração é chata. Sei que para alguns pode estar sendo assim, surpresa eu falar isso num púlpito, mas é. No fundo, tem muita gente que acha orar chato. Só que eu aprendi uma coisa
que eu quero compartilhar com você em Mateus 6,6. A Bíblia diz que quando você for orar, vá para onde? O seu quarto, fecha a porta e ora a seu pai que está em secreto. Então o seu pai já está lá no quarto. Alguém está me entendendo? Deus já está no quarto. Então você vai entrar no quarto. Então nesse quarto tem duas pessoas, você e Deus. Então tem duas pessoas orando. E se orar é chato, a minha pergunta é: quem é o chato do quarto? Estou esperando alguns processarem aí. Aliás, podia ser o nome dessa ministração: quem é o chato do quarto? Eu espero que você conheça a pessoa que está do seu lado. Dá uma olhada assim para ela de profeta e diz assim: o chato é você. Deus não é chato, meu irmão. Chato é a gente. Mas a nossa sinceridade em achar chato orar é o que vai fazer Deus ter misericórdia de nós e dizer que somos apenas crianças em oração. Quando a gente não tenta dar impressão, uma boa impressão na oração, você começa a conversar com Deus de verdade. Seja sincero com Deus. Às vezes é difícil a gente se livrar das artificialidades das relações sociais. Tudo bem? Tudo bem. Está precisando de alguma coisa? Não, está ótimo. Gostou da roupa? Claro, você está lindo. O desejo de deixar boa impressão domina tanto a nossa conduta que a gente acaba levando isso para dentro da oração. Não é você, não tem isso aqui. Mas imagina, tem gente que quando você pede para orar, ele dá uma melhorada na postura, muda a voz: Pai eterno e soberano, somos agora tragados pelo desejo de falar contigo. Aí Deus fala assim: passa. É porque algumas pessoas vão para a oração com, eu não sei o que elas têm na cabeça, como se quisessem impressionar Deus. Quando a oração não é uma performance, a oração é um encontro onde duas pessoas querem conversar de coração para coração. É possível ser sincero e não ser depreciativo com Deus. Mas uma das coisas que eu mais ouço é: pastor, isso é tudo muito bonito, mas eu não tenho tempo para orar. Você sabe para que serve o Facebook, o YouTube, o Instagram e o WhatsApp? Ele vai ter uma finalidade incrível no final dos tempos, para provar que o motivo da gente não orar não é falta de tempo. Porque se a gente diminuísse 10% do que gasta nesse trocinho e colocasse ele em oração, eu vou te dizer, a gente estava voando. A gente estava voando. Rabiscando pegando os meus livros de décadas atrás, eu encontrei um livro maravilhoso chamado Porque Tarda o Avivamento, de Leonardo Ravenhill. E esse livro eu li ele acho que há décadas atrás. Ele está até com as folhas todas soltas. E eu com muito cuidado fui abrindo e eu encontrei algo que eu escrevi, eu não sei quantos anos atrás. Eu escrevi, estava assim, com letras bem fortes, com uma seta bem grande. E quando algo é muito forte, eu boto assim, My God, no livro. Se é mais ou menos, é uau. E se eu só risco, é para me prestar atenção.
Mas quando tem assim um my God, é porque o negócio é forte. E eu escrevi nesse livro, no Ministério da Pregação, o ministério da pregação não é para todos, mas o ministério da oração. Todos podem orar. E nossa estatura espiritual vai ser determinada pelo tempo que temos nesse encontro com Deus. E às vezes a gente esquece desse princípio sobrenatural. E os empresários vão me entender muito bem aqui. O que o capital de giro é para o empresário, a oração é para a igreja. Só se cresce na igreja se você orar. Você só vai ter o que fazer numa igreja se você orar. Você só será um cristão com responsabilidade se você orar. A igreja precisa orar. A igreja precisa entender o valor da oração. E deixa eu te dizer uma coisa: se uma igreja não sabe o valor da oração, não sabe o valor da bênção. Pedir que um dilúvio de bênçãos caiam sobre uma igreja que não ora é a mesma coisa de você querer dar dupla férias para o empregado faltoso. Alguém me entendeu? Querer que Deus abençoe uma igreja que não ora é você bonificar um mau empregado, é presentear a omissão. Por isso, uma igreja precisa ter seus encontros com Jesus, e não somente no prédio, mas nas casas, nos carros, onde você estiver, você precisa ter um encontro com Deus. Nos juntemos em uma só voz: vem, Senhor Jesus, que seja feita a tua vontade, na terra como é feita no céu. Não existe obra de Deus eficaz sem oração. Arrependimento, santificação só acontece, sabe, no ministério de oração. Uma igreja só pode receber graça sobre graça se for uma igreja que ora. Uma vida só pode crescer em Deus se ela estiver orando. Pastor, as coisas não estão acontecendo na minha vida, eu estou preso em tantas coisas, eu não tenho força para vencer tantas coisas. Meu conselho: dobre os seus joelhos, de manhã, de tarde, de noite, querendo ou não, porque sem um encontro pessoal com Jesus a gente não muda. Eu amo a igreja, eu amo as nossas reuniões, eu tenho prazer no domingo, quase não durmo de sábado para domingo. Quero pregar em 3, 4, 5, 10 cultos se tiver, mas como desejo de pastor, eu prefiro que você ouça uma palavra do Senhor do que 100 minha, porque uma palavra de Deus muda a sua vida. Uma palavra do Senhor te transforma. Pastor, eu tenho tanta dificuldade para orar. Meu irmão, tome uma decisão e vai orar. Faça disso uma agenda. Quem não planeja, fracassa. Quem não planeja, fracassa. Planeje oração. Planeje ter um tempo com Deus. Bota esse troço para tocar no seu celular. Tem um negócio chamado aqui alarme. Bota ele para tocar todo dia. Bota ele para tocar na hora que você precisa. Nem que seja 10 minutos, 5 minutos, você vai estar com Deus. Pastor, então quer dizer que eu vou marcar a agenda para estar com Deus? Sim. Pastor, mas assim, não vai ser uma oração muito mecânica? Vai. Meu Deus, eu tenho que orar agora. É orar, eu tenho que orar. Pastor disse que eu tenho que orar. Ah, Senhor Jesus, eu vou orar. Não, em pé mesmo, estou cansado. Não, de joelho. É uma confusão. Mas ora. Ora. Tem uns que ficam de costa para a parede. Eu não sei. A igreja toda para lá, o cabo fica para cá. Mas é assim mesmo. Ora. Tem uns que oram no banheiro. Tem uns que tem um quarto de oração. Tem uns que fazem na rede.
ora. No carro, ora. Mas o pastor, ora. Mecanicamente, ora. O que eu vou falar? Não sei, diga que você não quer orar, mas você está orando. Senhor, não sabe o que orar? Abre a Bíblia. Vai ler. Pega um Salmo, 119. Lê ele todo. Vai orar. Vai orar. Ora a palavra. Se você não sabe orar, ora a palavra. Vem, Senhor Jesus. Que as trombetas toquem. Que os céus se abram. Que a taça seja derramada, Senhor. Ora. Pastor, mas vai ser mecânico. Vai, no começo. Mas em algum momento, você vai orar de verdade. Você já percebeu? Você não percebeu isso? Eu percebi. Porque nas minhas orações, eu percebi que nos momentos em que eu estava parando, era um momento que eu deveria continuar. Geralmente a gente para de orar quando a gente ia orar de verdade. Você começa todo empolgado ali, né, meio sem jeito, meio está fora do trilho. Aí quando você vê ali 10 minutos, aí tá bom. Mas era exatamente a partir dali que você ia começar a orar de verdade. Normalmente paramos de orar nos momentos exatos que começaríamos a orar de verdade. Na minha experiência, os minutos finais da oração são muito superiores aos minutos iniciais. Ou seja, eu passo 30 minutos para limpar o palco. Tanta coisa que eu lembro. Diminuir o ritmo. Lembrar de tanta coisa. Eu gasto muito tempo. Eu vou orando ali, discutindo com os meus pensamentos, brigando com a minha pressa, com a minha angústia. Aí de repente eu começo a orar de verdade. É mais ou menos assim, para 30 minutos que eu orei superficialmente, eu oro 10, que parece que eu estou chegando em algum lugar em Deus. Quantos estão me entendendo? Diga amém. Então a gente tem que insistir em oração. Agora redobre a sua atenção no que eu vou lhe dizer. Parece estranho falar assim, você tem que orar. Mas o que eu quero dizer mesmo é que todo desejo de oração ou uma oração já é uma resposta a Deus. Em todos os casos, sempre é Deus que dá os primeiros passos até nós. De qualquer maneira, não importa como, nós só estamos pedindo algo a Deus, porque um dia ouvimos de Deus para pedi-lo. Toda oração é resposta. Toda oração não é uma ação, toda oração é uma reação. O ouvir precede o pedir. Sabe, como aprendemos a falar muito cedo, a gente não lembra do processo, mas nunca a iniciativa de falar é de uma criança. Linguagem é transmitida. Aprendemos a falar quando alguém primeiro nos dirigiu a palavra, e é assim Deus. Primeiro Ele nos dá a sua palavra, e enquanto nós estamos ouvindo a sua palavra, nós somos envolvidos pela sua palavra, nós somos conquistados pela sua palavra. O Espírito de Deus age em nós, a graça de Deus é derramada sobre nós, e então a gente quer orar. A gente pode até resistir, mas todo desejo de oração é porque antes você foi chamado, até porque antes de você chegar no lugar de oração, Deus já está lá. Eu não tenho dúvidas. Muitas das vezes as nossas orações são superficiais. Mas se insistirmos em oração, insistirmos em conhecer Deus em sua palavra, ouvirmos Deus nos chamar para o lugar de encontro, nós não só trocaremos palavras com Deus, nós trocaremos o próprio ser. Eu vou me entregar a Deus e Deus vai se entregar a mim. Aleluia, meus irmãos. Podemos orar de tal forma que nós e Deus, nós e Jesus fiquemos tão envolvidos que a gente não vai só revelar informação, a gente vai revelar o nosso ser. Oração é encontro.
Oração é desfrutar de Deus. Isso torna enorme a nossa vida espiritual. Aleluia. Enorme. Oração é encontro. Todo ser humano busca Deus. Mas busca Deus porque primeiro Deus o encontrou. Oramos, mas oramos porque Deus começou o diálogo conosco em algum momento. Seja num momento de dor, seja num momento de tristeza, seja num culto, seja numa música, seja em alguém que falou alguma coisa, Deus começou um diálogo com você. E eu não sei se você já percebeu, Deus, Ele é amor. Deus, Ele não é considerado na Bíblia como Deus é poder, mas como Deus é amor. E amor só pode ser conhecido no relacionamento. Nosso Deus é um Deus que se relaciona. Oração é comunhão. E na oração, para terminar, sempre temos algo criativo de Deus. Criativo no sentido de criador. A palavra de Deus diz em Gênesis 1, capítulo 3, versículo 4, que Deus criou a luz. E como é que Ele criou a luz? Ele disse como? Haja luz. E aí, houve luz. O texto diz, haja luz, e então houve luz. E Deus viu que a luz era boa, e a luz separou o dia das trevas. Então Deus disse o quê? Haja luz e houve luz. Você já viu na sua casa como é que você faz? Você chega no quarto escuro e diz assim, haja luz. E aí, o que você faz? Você vai andando até o interruptor e liga ele. Alguém entendeu? Todo ser humano, quando ele fala algo, ele precisa fazer depois. O fazer e o falar para Deus é a mesma coisa. Se você observar Deus, Deus nunca fez algo que antes não tenha falado. E se Deus falou, já está feito. Alguém está me entendendo aqui, meus irmãos? Então, quando você ouve algo de Deus em oração, e Ele diz algo para você, não é algo que Ele vai fazer, é algo que está feito. Porque não dá para desassociar a ação de Deus da voz de Deus. O que isso tem a ver com oração? Tem a ver que toda vez que Deus fala com você, Ele não vai fazer e não vai agir conforme Ele falou, Ele já fez. Por isso que é importante você ouvir Deus em oração, porque uma palavra de Deus muda o seu dia. Uma palavra de Deus altera o seu dia. Uma palavra de Deus muda a temperatura do seu dia. Uma palavra de Deus acalma a pressão sanguínea. Uma palavra de Deus faz o batimento cardíaco diminuir. Uma palavra de Deus faz a depressão baixar. Uma palavra de Deus faz a alegria subir. Uma palavra de Deus gera esperança onde havia desespero. Uma palavra de Deus transforma, porque Deus não fala para agir. Na hora que Deus fala, Ele faz. É por isso que você precisa ouvir Deus nesse encontro. Olha o que diz o Salmo 29:4. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é majestosa. A voz do Senhor quebra os cedros. O Senhor despedaça os cedros do Líbano. Falar e agir de Deus se equiparam. Olha o que diz Isaías 55:10. Assim como a chuva e a neve descem dos céus e não voltam para ele sem regarem a terra e fazerem brotar e florescer, para ela produzir somente para o semeador e pão para os que comem, assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que eu desejo e atingirá o propósito para o qual eu enviei. As palavras saem da boca de Deus e não voltam vazio para Deus. Elas cumprem a missão pelo qual Deus as incumbiu. Quando Deus fala conosco em oração, Ele já está fazendo. Por isso precisamos ouvir. Oração não é monólogo.
Oração é encontro. Oração não são apenas trocas de palavras. Oração é desejo de conhecer o coração. Fica de pé no seu lugar. Apocalipse capítulo 22, versículo 20. Presta atenção aqui. Jesus falando: aquele que dá testemunho destas coisas diz: sim, venho em breve. João respondendo: amém. Vem, Senhor Jesus. Preste atenção, não deixa a rapidez do versículo tirar a profundidade dele. Jesus falando: aquele que dá testemunho dessas coisas diz: sim, venho em breve. João respondendo: amém. Vem, Senhor Jesus. O verdadeiro fruto da oração não é conhecimento sobre Jesus, é desejo por Jesus. João não está falando assim: Senhor, fala mais. Ou, Senhor, já que o Senhor ditou o Apocalipse, manda o texto explicado agora. Manda a tradução. Não. João não está pedindo mais manual, mais informação. João está dizendo assim: vem você agora. E eu estou perguntando para Jesus quando é que a igreja vai estar pronta para 2 Timóteo 4,8. Que diz assim: agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos que amam a sua vinda. Não aqueles que amam a resposta que Jesus vai me dar. Não é aqueles que amam a promoção que Jesus vai me dar. Não é aqueles que amam a solução que Jesus vai me dar. É aqueles que amam a vinda de Jesus. A Bíblia não apresenta a arte da oração. A Bíblia apresenta o Deus do encontro. E você sabe qual é o preço da oração? É o sacrifício de Jesus naquela cruz. Homens indignos jamais poderiam falar com Deus Santo, se encontrar com Deus Santo. Somente por causa do sangue de Jesus é que hoje a gente pode orar. Como é que a gente ora hoje? Em nome de Jesus. A gente não ora em nome de outra coisa, a gente ora em nome, tipo assim: Senhor, eu só estou aqui conversando com o Senhor porque em nome de Jesus Ele deixou. É isso que nós precisamos na oração. É isso que nós precisamos. Precisamos entender o preço da oração, que foi o preço de sangue naquela cruz. Por causa daquele sacrifício, eu posso dobrar os meus joelhos. E eu não preciso de ninguém. Eu não preciso mais de um tabernáculo. Eu não preciso de um templo. Eu não preciso de sacrifícios. Eu não preciso de nada. Eu só preciso olhar para o céu e encontrar o Deus que me salvou. A mulher samaritana falou assim: Senhor, onde é que eu posso ir adorar? Onde é que eu posso orar? Onde é que eu posso colocar sacrifício para que o Senhor ouça? Lá em Jerusalém, ou lá no Monte Gerizim, em Samaria, ou lá em Jerusalém. Ele diz: nenhum lugar. Sabe por quê? Porque chegou aquele que permite você ter acesso com Deus. Você agora pode ouvir Deus. Você pode sair desse lugar agora PhD em oração. Você pode sair desse lugar agora completamente ciente que é possível falar com Deus. Não, quem pode falar com Deus é só, sabe, Marcos, João, Paulo, Isaías, é só esse João Batista, é só essa turma aí, sabe, da primeira divisão. Deixa eu te falar, só pode falar com Deus
Aquele que crê. Aquele que crê. Aquele que crê fala com Deus. Aquele que crê, Deus fala com ele. Por isso eu quero te pedir, fecha teus olhos. E debaixo da fé que nós temos no sangue de Jesus, fala com Deus agora.